E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. FBI Talks é um benefício, um presente que as nossas agentes do FBI Clube ganham ao se tornar membros do clube. Se você caiu de paraquedas por aqui, deixa eu te explicar o que é o FBI Clube. O FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, liderança, desenvolvimento pessoal e tudo isso junto com a construção de um networking de qualidade, networking humanizado que eu costumo falar. Não é esse conceito de networking que a gente vê por aí que é só entregar cartãozinho e fazer negócio. Lá a gente realmente cria conexões mais profundas e uma verdadeira rede de apoio que vai muito além dos negócios. E o grande objetivo do FBI Talks é que a gente possa contar histórias. A gente sempre tem o hábito de assistir histórias em podcasts de gente mais famosa e grandes dentro do empreendedorismo ou não, o que é excelente para ajudar a gente, mas muitas vezes tem pessoas incríveis ali do nosso lado e a gente às vezes não consegue ter a oportunidade de conhecê-la melhor ou às vezes nem se importa em conhecer porque acha que a grande transformação, a grande chave mestra tá lá longe e na verdade não é assim que funciona. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu já conheço tem um bom tempo e a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito e acho que é muito necessário, principalmente para a mulherada que é empreendedora. Dona Elo, seja muito bem-vinda ao FBA Talks. Oi, Gabi! A segunda vez aqui sendo entrevistada por você, né? Nesse formato é a primeira. Me apresentando, primeiro, obrigada por essa oportunidade de colocar aqui a minha opinião, expor o meu trabalho e a minha visão sobre o empreendedorismo feminino, que é a minha ferramenta atual de trabalho, né? Como profissional de desenvolvimento. Não me vejo fazendo aliás, eu me vejo fazendo muitas coisas, mas não me vejo não fazendo mais, empreendendo mais, né? Eu preciso, acho que disso para o meu desenvolvimento agora como pessoal mesmo. Eu sou Elo Peixoto, eu tenho 33 anos, eu já atuei em comecei no empreendedorismo, na verdade, em 2018, né? E eu atuei no empreendedorismo enquanto eu trabalhava, eu era funcionária pública, e aí fez uma transição de carreira junto, né? Então eu fui me desenvolvendo e, por enquanto, assim, aquele medo, né? De, eu vou largar tudo para empreender. Então eu tive essa fase de mudança. E comecei no empreendedorismo na área da beleza, né? Que foi até onde a gente se conheceu, a área que a gente se conheceu. Foi para a área da beleza, fui me desenvolvendo. Atualmente eu sou fotógrafa, né? Que é uma profissão, que é algo que eu sempre gostei muito, é algo que eu já tinha uma certa habilidade, é um assunto que eu gosto, que acho que isso é muito importante já começar a falar por aqui, né? Pra gente vai seguindo uma carreira, uma coisa que a gente realmente gosta. E quando a gente começa a escolher aquilo que a gente precisa para ser profissional na vida, a gente gosta de muita coisa e a gente tá numa fase ainda muito nova, não tem muito conhecimento de vida, de como é que é na prática o trabalho, e a gente escolhe uma carreira, às vezes, sem nenhum tipo de referência, né, de experiência para entender o que é. Então, eu sou super a favor das mudanças, então atualmente eu trabalho com a parte da fotografia e também, esse ano, né, a partir de agosto, eu tive a oportunidade de entrar num mundo que eu já tô há algum tempo, já faz 4 anos, que eu tô nesse mundo, que é o mundo da atividade física, mais voltado para a parte de luta. E eu recebi um convite, né, para ser professora de luta. Então, tô aqui exercendo esse papel. E hoje, me matando, né, às terças e quintas. faz parte. E tô aqui exercendo esse papel, essa função. E eu queria falar, né, eu acho que a gente vai encaminhar mais hoje a conversa para esse lado, que é o lado da atividade física, e o quanto que isso mudou a minha forma de empreender e a minha vida mesmo, em todos os aspectos, não só o profissional, como o pessoal também. Eu queria entrar, na verdade, no nosso bate-papo justamente por aí. Como que a atividade física entrou na sua vida? Para depois a gente relacionar ela com o empreendedorismo em si. Na minha vida, eu fui a pessoa que eu era muito descoordenada, eu não era a aula de educação física não era a minha aula preferida. Talvez fosse uma das que eu menos gostasse. Assim, pode excluir alguma coisa? Teve anos que eu preferi excluir atividade física. Realmente não era a minha matéria preferida, mas eu sempre fazia. Eu era muito estudiosa, muito CDF, assim, eu queria ter nota, então eu tinha que fazer, eu fazia. Mas por uma obrigação
do que porque realmente eu me via desenvolvendo ali ou que eu achasse que eu era boa no que eu estava fazendo nessa área. Depois que passou a fase do ensino médio obrigatório, na faculdade não existe essa obrigatoriedade, a menos que você siga por a carreira por esse lado, né? Do contrário, não existe uma aula de educação física dentro da faculdade. Então a gente acaba ficando trabalhando, fazendo faculdade e ficando muito sedentária se a gente não coloca isso como uma escolha ou não percebe realmente o valor que tem isso para nossa vida, para colocar ali no nosso dia a dia. E eu, né, já não tinha muita afinidade, abri mão totalmente, passei os próximos, talvez, mais de 10 anos sem exercer nada de atividade física, tipo, zero. Nesse caminho, inclusive, tem muita correlação com o meu empreendedorismo. Eu fiquei doente, fiquei bem doente, e estar doente, estar no hospital, eu trabalhava como funcionário num hospital, então tinha muito esse ambiente de falta de saúde, e eu tomei muita medicação, tomei muito corticoide, tomei muito analgésico, enfim, muito remédio, muito mesmo, assim, uma quantidade bem alta, durante um período relativamente longo. E isso trouxe malefícios para minha saúde, que acarretaram em várias coisas. Por exemplo, cansaço, muito cansaço. Eu não tinha disposição para subir 10 degraus, assim. Eu realmente ficava muito cansada, eu tinha dores musculares muito fortes, dores nas articulações. Eu parecia me sentir uma idosa de uns 85 anos, aquela idosa que nunca faz atividade, tá? Não é uma idosa saudável de hoje em dia, é uma idosa bem idosa mesmo. E eu me sentia assim, mas eu tinha 30 anos, então eu percebi que tinha alguma coisa que precisava ser feita, né, com relação ao meu corpo, que até então eu não sentia necessidade por ter alguma saúde, por ser jovem, então a gente vai perceber isso ao longo do tempo de negligência com relação a isso. E foi nesse momento que, em 2020, que eu tomei uma decisão de que eu precisava mudar, fazer alguma coisa. Com relação à minha doença, ela é uma doença autoimune e ela é uma doença crônica. Então, assim, ela não tem uma solução. Então, eu não vou me curar disso. Eu vou ter isso para sempre, que eu possa controlar de alguma forma. E com a questão de medicamentos, na época, era mais difícil. Tinha que entrar na justiça, tinha toda uma burocracia para o remédio que realmente fazia eu ficar zerada com relação a essa doença. Então, eu precisava fazer de outra forma, já que essa não ia ser um meio para que eu me sentisse melhor. Mas, para independente do remédio, da doença, eu já estava mal por consequência dessas medicações. Então, eu tomei eu lembro que era um domingo, assim, eu simplesmente virei e falei, tá bom, já deu, já chega, cansei de reclamar, e eu vou fazer alguma coisa a respeito. Eu tentei algumas coisas antes, algumas atividades, mas como eu não gostava muito, não tinha afinidade, não tinha quem me motivasse também, fosse, vamos comigo, não tinha. Então, eu tentei alguma coisa, musculação, eu detestava também, não sabia nada e não gostava, fazer cardio, correr na esteira, pra mim era horrível. Eu fazia, mas assim, acabava saindo uma vez, depois eu não queria mais voltava depois de 1 mês e meio, que não adianta de nada. E aí, nesse ciclo, eu acabei tentando algumas coisas, fiz pilates e tal, mas não era o suficiente pro que eu precisava. E aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou tentar uma coisa totalmente nova que eu ainda não fiz, mas que eu acho que talvez seja a minha cara, né? Aproveitar e desestressar, que aí eu vou me inscrever pra fazer luta. Só que eu tava nessa de vou me inscrever pra fazer luta já fazia um tempo, né? E aí eu resolvi que, não, agora eu vou fazer e vai ser hoje. E era um domingo, eu lembro que foi bem assim, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa, na época, do meu prédio, que eu sabia que fazia luta, conhecia ela, já sabia que ela fazia, e eu pedi pra ela, onde você faz e tal, me fala que eu vou ligar amanhã, segunda-feira, e vou mandar mensagem, eu vou me inscrever, eu vou fazer e tal. E ela virou e falou assim, mandou uma mensagem pra mim, respondendo essa no domingo. Não, na segunda-feira, amanhã, começa uma aula aqui no condomínio, que eu nem tava sabendo, de Muay Thai, né? E o professor, na época, era o marido dela. Ela falou, ele vai começar a dar aula aqui, se você quiser, se inscreve, tá? Já começa amanhã. Eu falei, nossa, caramba! Tipo, eu precisava me inscrever. E eu tinha que chamar. E aí eu fui e falei, tudo bem, então me fala o que eu preciso levar pra aula. Aí ela passou, né? Não eram muitas coisas, mas ela passou. Eu fui de manhã, a aula era à noite. Eu fui de manhã, comprei os equipamentos que ela falou e fui na aula de noite. Na época, né, pandemia, as coisas abrindo e fechando, aula coletiva, então, muito complicado. A gente ia fazer aula de máscara, imagina a sensação de que era. E eu fui, fiz a primeira aula, a gente fez 3 aulas, e aí fechou tudo de novo, foi proibido tudo de novo no condomínio. E eu, entre aspas, tinha que, né, ia parar de novo. E eu falei, mas dessa vez, mesmo que, assim, não é culpa minha, não foi uma escolha minha, eu vou continuar fazendo. Eu mandei mensagem no grupo que a gente tinha criado e falei, professor, manda alguma coisa que a gente possa fazer, algum tipo de atividade, só pra gente não ficar sem fazer nada e quando voltar às aulas a gente volta. E ele mandou, e nessa época eu gravei um Reels
que eu acho que é o primeiro Reels de todos que tem lá, salvo ainda no meu Instagram, que era eu dentro da minha salinha, né? Porque eu tinha um estúdiozinho. Eu tava dentro do estúdio e eu me gravei fazendo os exercícios que ele tinha mandado, né? Partes dos exercícios que ele tinha mandado a gente fazer. E eu gravei e postei. E assim, eu me lembro que eu me achei horrorosa no vídeo, porque eu tirei de top e tal, de shortinhos. E eu tava me sentindo feia, eu tinha engordado 18 quilos. Então, eu não estava me sentindo bem comigo, para além das questões de saúde mesmo. Então, fisicamente também estava me abalando. Eu trabalhava na área da beleza, então, assim, tudo era muito importante pra mim. Esse me sentir bem, me ver bonita, era importante pra mim. Então, eu gravei aquilo e falei, isso aqui é meu motivacional. Eu postei e não olhei mais. Tipo, falei assim, não, agora você que vai morrer, eu não quero mais assistir, porque realmente me incomodava. Mas eu vou mudar essa realidade. Voltaram as coisas e eu voltei, eu fiz a aula. Eu lembro que eu fiz acho que 1 mês, 2 meses no máximo. E eu precisei mudar o horário, porque eu fazia de noite, que pra mim é um horário confortável. Eu nunca fui a pessoa que gosta de acordar de manhã. Eu fazia de noite e aí eu precisei fazer de manhã. Porque eu voltei a estudar, mudei. Queria concluir um curso que eu tinha começado, eu queria concluir aquele curso também. E como ele também era um desejo, um sonho meu, eu falei, vou fazer, me inscrevi, passei. E aí eu tive que trocar o horário da aula. E eu lembro que pra mim foi bem difícil, né? Entender que, tipo assim, você quer mesmo? Agora você vai provar que você quer mesmo. Porque de noite, quando você já tá acordado, já tá aqui. Era dentro do meu condomínio, então, entre aspas, era só descer, fazer a aula e voltar. Não era tão difícil. Mas acordar cedinho só pra fazer isso, ia ser uma questão mesmo, né? Uma escolha. Tipo, você vai fazer? Então tá bom. Então agora a gente vai descobrir se você vai fazer mesmo. E eu lembro que eu acordei as primeiras 3, 4 semanas foram as semanas, assim, um pouco mais difíceis pro meu corpo acostumar a acordar aquele horário, porque era coisa de... Acho que era 6 horas da manhã que começava a aula. 10 para 6. Eu lembro que era muito cedo. Era bem cedo. E tinha que ser esse horário porque era coletivo. Então era o horário que todo mundo podia. Tinha que sair pra trabalhar depois, tinha que tomar banho e tal. Então tinha que ser um horário bem cedo. E eu falei, tá bom. E eu fui. E eu comecei a ir e me senti muito bem, assim. Isso abriu para além de tudo, além da saúde, para além do emagrecimento, para além de tudo, me abriu uma janela do tipo, se você quiser, você consegue. Se depender do seu esforço, você é capaz de fazer. Então, acho que essa é a primeira lição que me trouxe com relação à atividade física e o empreendedorismo foi esse. Se você pode fazer isso nisso, você pode fazer isso em qualquer lugar. E eu me convencia de manhã cedo pra levantar, que hoje em dia eu acordo, gente. Pode ser sábado, domingo, eu acordo no horário cedo, eu sempre acordo cedo. Eu volto a dormir ou não, mas eu sempre acordo cedo, agora é uma coisa que meu organismo se acostumou, mas na época não. Então, quando eu tinha que acordar cedo, eu pensava, o que eu vou falar pra mim pra eu poder levantar? Porque, gente, não dá vontade, ainda mais no inverno. Eu lembro que foi bem na época do inverno, era agosto, assim, tava frio. O que eu vou falar pra mim pra me motivar pra sair daqui da cama? Porque se depender do meu esforço físico que eu tô fazendo até agora, da minha inércia até agora, eu vou ficar dormindo. E eu lembro que eu remeti, assim, a uma lembrança de quando eu morava em São Paulo. E eu tinha que acordar cedo pra ir trabalhar. Eu demorava 2 horas pra chegar no serviço, porque eu morava na Zona Norte e eu trabalhava no centro, ali na Paulista. E aí eu tinha que enfrentar com ônibus, metrô sempre quebrava. Então tem que sair com uma certa antecedência pra dar tempo de chegar no horário. E eu levantava, dava hora de levantar, eu levantava me jogando, chorando, mas eu levantava. E aí eu falei, se você podia fazer isso por uma coisa ruim, né, tipo, você achava que não era uma coisa que me satisfazia, não tinha o emprego dos meus sonhos, eu até gostava do que eu fazia, mas era muito difícil, que eu tinha que enfrentar trânsito, se eu mesmo assim ainda fazia, por que agora que eu só tenho que levantar, trocar de roupa, descer e subir, né, descer, fazer a aula e subir, coisa que demora 1h30 no máximo, eu não posso fazer. E eu comecei a trazer essas memórias da minha força de em algum momento da vida e conseguir fazer, né? E conseguir criar o hábito. Depois que você criou o hábito, fica um pouco mais fácil. Mas até que isso acontecesse, me mostrou... A primeira lição que eu aprendi foi essa. Então, assim, você consegue. Você já fez, você é capaz, você vai fazer de novo. E você vai fazer em qualquer coisa que você escolher, você consegue fazer isso. Isso que depende de você, você consegue. Então, já foi assim que entrou a atividade física. E como a atividade física se manteve pra se tornar a prática de um esporte? Porque é diferente, né? Uhum. Assim, óbvio, não deixa de ser uma atividade física, mas nem todo mundo encara a atividade física com a mentalidade do esporte. Como que as coisas foram se formatando no meio do caminho? Essa parte primeiro de tudo, que eu falo para as pessoas, né? Quando você for escolher uma coisa que você vai fazer, como eu falei, eu já tentei outras coisas que não deram certo. Por que essa deu? Porque não é possível que dentre centenas de
de tipos de atividade física que você possa fazer. Não existe uma que você não goste. Uma que realmente você sinta um prazer para além de estou fazendo isso pelo meu corpo. Tipo, por você mesmo. Existe, né? A gente precisa encontrar. Então, talvez você já tenha testado. Mas eu já fiz várias coisas. Já tentei jogar futebol, eu já tentei fazer luta, eu já tentei fazer pilates, eu já tentei fazer musculação, eu já tentei fazer corrida. Alguma coisa você vai encontrar que realmente é a sua cara, que tem a ver, que você se identifica. Então, pode ser que você vai fazer yoga, tá? E não menospreze a atividade. Tipo, yoga é fácil. Não. Entendeu? É porque é mais leve. Não. Talvez é isso que você precisa, e se você fizer isso com, sei lá, 5 vezes na semana, você vai estar treinando muito mais que a pessoa que faz musculação uma vez. Né? No sentido de preparar seu corpo, a questão de saúde. Então, primeiro isso. Segundo, achar o que é, né? Então, tenta várias vezes, não desiste. Alguma hora você vai encontrar. E uma vez que você encontra isso, é um pouco mais fácil, e isso vai te abrir portas para outras coisas. Então, eu não gostava de musculação, eu realmente não gostava, eu tentei várias vezes, eu não gostava de cardio, não gostava de correr, não gostava de nada. Esse ano, eu fiz uma das minhas metas de começo de ano era, me convidaram para correr na rua, corrida de rua, e eu nunca tinha feito corrida de rua, mal gosto de correr na rua, e a pessoa me convidou, e a pessoa era tão feliz, sabe, assim, tão... Ela gosta tanto de fazer isso, que com o jeito que ela me convidou, eu falei, não é possível que você é tão ruim assim. Vou fazer. Pelo menos pra descobrir se gosto ou não. Vai ver, eu tô fazendo errado até hoje. Nunca tentei também desse jeito. E eu falei, tá bom, vambora, vou fazer. Ela insistiu um pouco, mas eu concordei e me inscrevi. Eu falei, eu vou fazer isso, e eu não vou fazer, tipo assim, eu vou fazer e... eu preciso me desafiar de alguma forma. Eu falei, eu quero 5 medalhas. Até o final do ano. Eu tenho um ano inteiro, 12 meses, pra conseguir 5 medalhas, né? E na corrida, não sei se você sabe, diferente de outras modalidades, se você participar da corrida até o final, você ganha a medalha. Independente se você ficou primeiro, segundo, terceiro, quando você ganha um pódio, né, você ganha um troféu. Mas só de participar, você já ganha a medalha. Até porque tá lá, 6 horas da manhã correndo, é digno de medalha. Com certeza. Então você ganha essa medalha. E eu falei, não, eu vou fazer. E um dos meus objetivos algum dia na vida é correr a São Silvestre. Não sei se eu vou concluir a São Silvestre, mas pelo menos me inscrever e aparecer lá, eu vou com certeza. Ou fazer inteirinha caminhando, tipo fazer assim. Inteirinha caminhando, demorar 6 horas, o povo falando, vai minha filha que eu quero comemorar ano novo. Não importa. Mas eu vou fazer. E aí, eu coloquei esse objetivo, né, de 5 medalhas e falei, vou treinar. Não treinei assim, tipo, nossa, como ela treina. Mas me desafiei muito, porque eu realmente não gostava de correr na rua. Então, da luta, né, por exemplo... Eu fui abrindo uma... não só a mente, mas também a disposição para outras coisas. Que antes eu fazia e eram horríveis, pareciam horríveis para mim. Mas a mentalidade da constância, de fazer alguma coisa que você gosta, me abriu a oportunidade de fazer musculação. Então hoje eu faço musculação tranquilamente, eu até gosto. Às vezes eu sinto falta, eu tô há um tempo que eu tô treinando musculação bem mais ou menos agora, faz uns 2 meses que eu tô meio capenga na musculação, e eu sinto muita falta. A questão de correr na rua, que pra mim, eu acho que era a coisa que eu mais detestava de fazer. Eu conseguia 5 medalhas, então, assim, mês passado, eu conseguia bater o meu objetivo das 5 medalhas, corri constante, linda, maravilhosa, no pace, sei lá o que. Nem sabia que era pace até pouco tempo atrás. Então, assim, não tem necessidade disso. Mas eu me desenvolvi em outras coisas, e eu acho que a maior motivação pra mim, de verdade, se puder dar um conselho, é acha uma coisa que você ama. E isso serve pra tudo. Outra lição que também me ensinou a atividade física. Talvez você esteja no lugar errado. Fazendo a coisa errada. E pode ser na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual. Em todas as áreas. Você precisa achar aquilo que é pra você. Elô, no dia da nossa conversa no Mastermind, você falou um pouco sobre isso. E eu achei muito massa a mentalidade por trás do mudar. Você falou alguma coisa sobre, tipo assim, cara, não tem problema, as pessoas problematizam você mudar de área, você mudar de decisão, você mudar, tipo, cara, não tem problema, deu ruim, muda. E eu acho que esse é um grande gap do ser humano, num geral, e eu vou falar especificamente de mulheres, porque é o núcleo que a gente mais se relaciona ali, mas existe uma trava tão absurda do tipo, meu Deus, o que o outro vai pensar, mas nossa, e o tempo que eu perdi? Tá, mas e o tempo que você vai ganhar de felicidade, alegria e satisfação fazendo uma outra coisa que você gosta e que, tipo, tá sendo legal dali em diante, né? Eu tive isso por um tempo, e aí eu percebo, e é mais sociologicamente falando, fazendo uma análise, né? Por que eu sim, e, por exemplo, as pessoas da geração depois de mim, tipo, meu filho e tal, eles não têm essa mentalidade. Muito provavelmente porque você, a gente passou por uma
por um período onde a tecnologia foi evoluindo e a gente foi evoluindo junto, a gente foi vendo esse tipo de evolução. Então, a mentalidade dos meus pais, a questão cultural mesmo, das gerações antes de mim, tipo, 2, 3 gerações, então, dos meus pais, meus avós, era outra. Porque o meio onde eles estavam era diferente, agia diferente, então era comum, normal, entrar numa empresa e ficar lá 50 anos. Você entrou, primeiro emprego e vai se aposentar lá. Era, tipo, super normal. Então, eu comecei uma carreira que eu aprendi, né? Vamos pensar em muito mais do que isso, 200, 300 anos atrás. Eu aprendi uma carreira com meu avô, é aquilo que eu sei, não tem uma faculdade para eu fazer, porque não é acessível, né? E mesmo quando tinha, no Brasil não existia, mas em outro lugar que existia não era uma coisa acessível. Então, eu aprendi essa profissão, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. Só que pensar isso, tipo, por muitos, centenas de anos. É normal que em algum momento a gente viveu a transição do tipo, tudo bem, não precisa. Só que os nossos pais, os nossos avós trouxeram essa mentalidade. E querendo ou não, a gente se influencia por ela. Eu cresci, a minha família, eu tava fazendo conta até outro dia, uma grande porcentagem da minha família da parte do pai, eles são funcionários públicos. Né? E funcionário público, assim, dificilmente você vai entrar, tirando eu que fui uma exceção, e tenho primas que foram também, você vai entrar na carreira, se estabilizou, você vai crescer lá dentro, talvez, vai estudar, vai ganhar mais e tal, prestar um outro concurso, melhorar, mas você não sai totalmente, é muito difícil de se sair, é um emprego para sempre, né? A mentalidade que se vende é disso, é o seu emprego para sempre, de estabilidade, que eu não concordo, mas ok. E aí você tem essa mentalidade. Então eu estava cercada de pessoas que tinham essa mentalidade e eu me sentia assim também, eu falava, nossa, eu preciso. Às vezes você vê sua mãe, às vezes você acha que vai decepcionar alguém mesmo. Ah, se eu mudar, não é só por você. Às vezes é por... Se eu mudar, o que isso vai influenciar os meus filhos? Será que eu vou conseguir pagar uma escola? Será que eu vou... Enfim, como vai ser a minha vida daqui pra frente? A opinião das pessoas na sua volta também, se elas arriscaram ou não, vai fazer isso ser mais difícil ou mais fácil. O que a gente precisa é entender quem nós somos, o contexto que a gente tá, e colocar, tá, a vida... é essa daqui que a gente vai ter. Então, o nosso trabalho, o tempo que a gente gasta com o nosso trabalho, o tempo que a gente gasta dormindo, que seja, o tempo que a gente gasta com as coisas que a gente sente mais prazer em fazer, é a nossa vida. Então, por que eu vou ficar 8 horas, ou muito mais do que 8 horas, de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo, fazendo uma coisa que eu não gosto? Fazendo uma coisa que, no fundo, tá mais me desgastando do que sendo prazeroso. Sabe? Então, hoje eu tenho essa visão geral. Então, pra mim, é mais fácil, né? E eu realmente concordo. Eu acho que a gente não precisa ser enraizado. Ninguém é árvore aqui. E mesmo árvore, gente. Você pode pegar a árvore e replantar ela em outro lugar. E eu acho que também a coisa do se permitir experimentar sem desistir, Sim. né? Tipo assim, essa sede por você tentar encontrar aquilo que é. Independente de ser no esporte, no trabalho, enfim. Se permitir experimentar, errar, gostei, não gostei. Exatamente. E eu acho que experimentar e que vem junto com outro detalhe que é a persistência, que você traz muito, né? Uhum. Agora eu acho que a gente tá meio pronta pra começar a falar sobre esporte e empreendedorismo. Acho que você pode complementar como é que foi se formando a sua jornada como... vamos pôr, atleta dentro do Muay Thai, até se tornar instrutor e tudo, e como que isso influencia na tua mentalidade, e como você acha que, num geral, isso influencia na vida das pessoas, né? Sendo empreendedora, sendo mãe, enfim. Eu tenho as minhas percepções, assim. Esses dias eu tava assistindo o podcast eu até recomendei num vídeo no TikTok, esqueci o nome dela, a pequenininha da ginástica. Flávia Saraiva, no Como Você Fez Isso, do Caio Carneiro. É encantador você escutar essa menina falando o jeito que ela enxerga o esporte, a vida e os desafios. Só que assim, é uma pessoa moldada e blindada por atividade física 7 horas por dia, 6 dias na semana. É diferente quando isso é a vida dela, né? Por exemplo, né? Vamos falar, um educador físico fala, treina, e mostra ele treinando o dia inteiro. Mas, gente, Perfeito. Isso é a sua vida, é o seu ambiente. Vamos falar sobre maquiagem. Você tem que se maquiar. Mas, gente, isso é também a sua vida, é o seu universo. Perfeito. Você tem toda uma... Então, encaixar essa atividade física, encaixar dentro de uma rotina onde já é exaustivo, às vezes, o trabalho, porque dentro do empreendedorismo, agora falando de empreendedorismo feminino, dentro do empreendedorismo, o empreendedorismo feminino já é exaustivo você colocar sua carga ali de trabalho junto com todas as outras tarefas que você não pode abrir mão, né? E ainda assim, pensando que você nem é mãe, se você for mãe, ainda tem mais essa questão. Então, como mulher, de um modo geral, como, às vezes, esposa, às vezes como mãe, como filha também, porque quantas de nós, depois de uma certa idade, precisa também cuidar dos nossos pais. Então,
a gente tem animal de estimação, a gente tem uma casa, a gente tem muita coisa pra administrar, né? Para além do nosso trabalho. E colocar uma atividade física que não é uma coisa do seu trabalho, muitas das vezes, dentro da sua vida, né? Então, é mais uma tarefa, nossa, mais uma coisa para o que eu preciso fazer. E então, esse para mim é o maior desafio. Entender, primeiro, colocar qual é a importância disso para você. Então, você precisa realmente listar. Eu acho que você precisa olhar, entender o quanto que aquilo vai influenciar no seu papel de mãe, no seu papel de profissional, para você com você mesma, na sua autoestima, o quanto que isso de fato está influenciando. Então, acho que esse olhar é muito necessário, porque senão você não vai fazer, senão você... Eu esperei o negócio ficar muito ruim. E a gente sempre espera ficar muito ruim. Quando uma coisa não tá dentro da nossa área de convivência ali, se não é um ambiente, se eu tivesse sido criada com um monte de atleta, talvez isso fosse mais fácil. Mas não era essa a realidade. Então, a gente espera ficar bem ruim pra começar a fazer alguma coisa, dentro da área que for. E é muito difícil falar, não vai fazer, a pessoa tá bem, ela fala, eu vou fazer. Não vai fazer. Ela vai esperar ficar bem ruim, ou no ruim pra ela, né? Que talvez não seja assim, tipo, quase morte ou saúde. Sim. Às vezes é um outro ruim, um ruim psicológico, um ruim, uma questão mental, não necessariamente só física, mas ela vai esperar estar doendo pra fazer. E tudo bem também, desde que você faça, né? E vai doer, já aviso. Que bom também que dói. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala, Gabi, o que me mantém sã, com a quantidade de coisas que eu tenho, ela tem uma clínica, com a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer hoje é o esporte, e ela treina depois do trabalho, então ela, tipo assim, acorda cedinho, tem uma rotina insana com criança, porque ela atende crianças, ela vai pra casa, só troca de roupa e treina, acho que das 8 às 9 da noite. Eu falo, caraca, amiga, isso é tipo de admirar pra mim, porque pra eu treinar, eu tenho que treinar igual a gente tá fazendo de manhãzinha. Porque se é no final do dia, tipo, não tenho mais o que dar. Mas ela falou, Gabi, eu vou porque, por mais que eu não tenha mais o que dar, aquele sprint final na academia é o que me tira de lá e me coloca aqui, me exaure pra eu poder descansar e recomeçar depois. Então, ela foi também pela dor, por essa exaustão mental. E hoje ela falou, se eu ficar sem, eu... Você acostuma, o corpo acostuma. A gente acostuma com coisa ruim, porque não vai acostumar com coisa boa, né? Eu vi um vídeo no TikTok esses dias, acabei de lembrar, meio divertidamente me trouxe uma lembrança aqui. Eu vi uma menina que cria conteúdo sobre transtorno bipolar, que ela é bipolar. Ela criou um vídeo falando assim, gente, eu não queria realmente ser a portadora de más notícias aqui, mas eu vou ser obrigada a falar pra vocês que, aparentemente... Realmente, se a gente se exercitar todos os dias, se comer direitinho, se fizer terapia, tomar medicação, se a gente fizer tudo isso, aparentemente, realmente a gente se sente melhor. Olha que coisa, eu não queria ser a portadora de más notícias, mas... Então, cara, tem coisas que você vai precisar ter que fazer pra passar a se sentir melhor. Isso é muito foda, porque eu já tive, né, depressão, ansiedade, e a atividade física é um negócio que você precisa se condicionar a fazer. Hoje eu tô numa fase de retorno, de voltar, então, tipo, eu tô começando devagar, mas o objetivo é que a atividade física preencha a maior parte dos dias da semana, né? Pra você foi assim? Você começou fazendo menos e aí depois foi aumentando? Ou você já começou, tipo, virando a chave total? Porque eu digo isso porque não tem certo e errado. O Márcio, às vezes, pra dar certo no negócio, ele tem que virar a chave 360, assim, tipo, senão não vai. Se for de pouquinho, ele... Sim, é o que eu percebi dos últimos anos. Eu não, como você falou, não tem certo e tem errado, né? Então, a atividade física equilibrou uma parte que fez com que eu tivesse disposição para equilibrar todo o resto. Então, a parte de autoconhecimento e desenvolvimento pelo autoconhecimento começou pela atividade física. Então, assim, de buscar me entender mais em outros aspectos que não tem a ver com o meu corpo, que não tem a ver só com o que eu gosto ou deixo de gostar, mas com quem eu sou. Então, eu me desenvolvi muito nesse autoconhecimento, de buscar, de querer saber mais e me abrir para outras coisas, ouvir também aquilo que a gente não gosta sobre a gente e poder se desenvolver. Então, eu sou a pessoa, por exemplo, mais noturna, de manhã pra mim era difícil, mas eu fiz. Tem coisa que, por mais, como você falou, né, na piadinha, tipo assim, gente, a consequência é essa. Você gostando, você não gostando, estando motivado pra fazer ou não, a consequência é essa. Então, você vai fazer e vai ter esse resultado. Você vai fazer e vai ter esse resultado. Como você vai fazer é que pode mudar. Não precisa ser igual ao do colega, mas que se fizer, você vai ter o resultado. Se fizer, você vai ter o resultado. Então, pra mim foi... Volta a pergunta de novo, porque agora eu pensei em outra coisa e esqueci. Eu também não lembro a pergunta que eu tinha feito, porque a gente falou outras coisas relevantes, mas eu acho que a gente tava mesmo indo pra esse caminho
do suprassumo dos aprendizados que a atividade física trouxe para você e como tá conectado ao empreendedorismo em si. Isso. E de como algumas coisas a gente tem que fazer e de não da busca pelo amor ou pela dor. Isso. E aí, fazendo, a gente vai ter esse resultado. Eu gosto... Então, e aí, seguindo nessa linha, né? Eu me desenvolvi em outras áreas que faz com que cada vez eu me desenvolva mais. Então, assim, às vezes você precisa descobrir onde vai estar o seu start. Pode ser na atividade física. Muitas das vezes é na atividade física. Então, a atividade física é uma coisa que você faz por fora, que vai refletir por dentro, e isso vai fazer outras mudanças que por dentro você não tá conseguindo fazer, que vão refletir por fora de novo. Então, fica nesse por fora, por dentro, por fora, por dentro. E é isso que eu falei. Então, você vai fazer, vai ter a consequência. Como você vai fazer, você precisa se conhecer, se adaptar pra entender se vai ser de manhã, se vai ser de noite, quantas vezes você vai fazer? Foi isso que você perguntou. Quantas vezes eu comecei? Isso. Eu comecei fazendo 3 vezes na semana, porque eram os dias das aulas que já eram, tipo, já estavam lá, era só eu ir fazer. E aí eu aumentei, depois de um tempo, pra 5 vezes na semana, depois pra 6 vezes na semana, e tinha vezes que, tipo assim, se eu tivesse que descansar, eu começava a ficar triste. Caraca. Era. E Eu aí, nunca cheguei depois nessa eu... fase. É uma fase boa, mas também tudo em excesso também faz mal, tá? Uhum. Tudo, inclusive isso. Então chegou uma fase que eu falei, não, peraí, agora, né, vamos segurar a mão aí, vamos focar em outras coisas. Mas já vou dar um spoiler aqui também. Pra você focar nisso, você vai ter que abrir mão de outra coisa. E a vida é eternamente isso. A gente falou sobre isso hoje de manhã. A gente falou sobre isso. É eternamente isso. Então, pra você dar um gás em alguma área que você tá tendo dificuldade, e se essa área, de repente, for a parte, cuidar de você, parte de saúde, você vai ter que colocar alguma coisa no automático. Ou, às vezes, até abrir mão de outra coisa. Então, pra pagar uma academia, pra pagar uma luta, pra pagar não sei o quê, pra pagar não sei o quê, você talvez tenha que deixar de fazer alguma coisa. E tá tudo bem, não precisa ser pra sempre. De novo, mudança. Então, você vai ter que se adaptar que talvez você vai mudar. E aí, você vai fazer isso por um período, e aí você vai diminuir. E a coisa, talvez uma das coisas mais legais que eu percebi, e isso serviu pra minha vida, saindo da atividade física, nunca mais vai ser igual da primeira vez. No sentido de esforço, no sentido de dificuldade. Você vai fazer isso daqui e depois o seu corpo, muito sabiamente, vai gravar isso pra você. E quando você tiver que fazer de novo, mesmo que você fique muito tempo sem fazer, você vai fazer já num outro grau, outro degrau. Você nunca desce totalmente e volta pro zero. E isso não é só sobre atividade física. Isso é sobre tudo na nossa vida. Então, eu empreendi, vou mudar e agora vou começar do zero pra fazer... Não, você não vai. Você já trabalhou na vida antes? Já. Então, você já não começa do zero. Mas era em outra área. Não importa, você não começa do zero. Você já vai entender mais de pessoas, você vai entender sobre administração. Alguma coisa você entende, alguma coisa você vai trazer. Então, nunca mais vai ser do zero. E isso é muito legal. Nossa, dá pra fazer, tipo assim, 10 lições sobre atividade física, me ensinaram sobre a vida, sobre o trabalho, sobre empreendedorismo. E... Nossa, eu gostei muito dessa sacada, hein? Nunca mais você vai Nunca descer mais. do zero. Nunca mais é A do partir do zero. momento que você sobe, teu novo zero já é uma estaca superior à anterior, A né? primeira. A primeira. Faz Então, todo sentido. isso é uma coisa que me motiva, né? Te motiva também. Você vai fazer uma coisa, tá muito difícil, vou subir uma carga, ou vou fazer musculação que eu não gosto. Né? O começo, eu lembro que os primeiros agachamentos, Jesus amado, eu queria morrer, eu queria xingar, ficava com muito ódio de ter que fazer aquilo. Eu sabia o porquê e eu tava fazendo, mas eu tava fazendo na força do ódio real, porque eu não gostava. Hoje eu faço agachamento, mesmo que eu fique 1 ano sem fazer agachamento, quando eu volto é difícil, mas é incrivelmente diferente do que foi a primeira vez. Assim, é muito diferente. Então, correr nunca vai ser a primeira vez que eu corri 5 km. Nunca vai ser. Mesmo que eu fique muito tempo sem treinar, nunca vai ser. Vai ser sempre mais fácil. Sempre. Oi, Elo, e aí, tipo assim, você começou em 2020 por essa questão de saúde, persistiu e tudo mais. Quando que você percebeu que isso, tipo assim, isso faz parte de quem eu sou hoje? E aí você foi caminhando por essa jornada do esporte e tal. E como que você entendeu que o esporte fazia parte de você? Porque hoje eu converso com você, uma parte tão natural de você, assim. Como que foi essa transição em si? Eu acho que, como outras coisas na vida, o autoconhecimento te liberta e você nunca mais volta. Parece que, mas a atividade física tem nada a ver isso daí. Pois é. Quando você descobre que você quer a carreira que você realmente é apaixonado, aquilo que você gosta de fazer, independente de estar anexado a uma carreira ou não, mas quem você é dentro do seu trabalho profissional, você nunca mais volta. Você pode você né, passa por transições de carreira, você sabe o que eu tô falando. Você nunca mais volta naquela ignorância de antes. E esse conhecimento que se abriu, você não volta mais, no sentido também de agora isso já faz parte de mim. Eu sei quem eu sou dentro daquilo. E aí você vai fazer o seu sonho, vai planejar alguma coisa. Cheguei a ficar, acho que uns 3 meses
sem fazer nada, tipo, zero atividade física. Eu estava numa fase de muita mudança mesmo, dentro da minha vida mesmo, vários aspectos, muitas mudanças, e não dava pra eu encaixar. Não dava financeiramente, não dava de nenhuma forma, não conseguia. E ser saudável também tem isso, de você olhar e falar, não, minha vida está insana, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu realmente agora não consigo fazer isso, mas não é que eu vou fazer nunca mais. Mas agora, nesse instante, eu vou parar e vou focar em outras coisas. E agora eu tenho força e saúde para fazer isso nesse momento. Daqui a pouco eu volto. Graças àquilo. Graças àquilo tudo que eu plantei. Então, você nunca mais perde. E aí eu percebi... Peraí que agora voltou, esqueci de novo o que eu tava falando. Nessa eu perguntei como que você entendeu que o esporte fazia Então, parte de você. e aí nisso eu escolhi mesmo, né? Acho que a primeira coisa que a gente faz é essa escolha inicial. E essa escolha inicial pra mim é tipo uma semente. Você plantou dentro de você e aí você vai regando. Nas primeiras semanas, que não necessariamente é ao mesmo tempo que uma planta, né? Mas no primeiro momento, você não vê o que tá acontecendo. Você perde até um pouco de falar, essa planta não vai nascer. Imagina, não vai nascer. Mas lá dentro da terra, ela tá plantando. Com a grama da minha casa essa semana, eu mandei podar. Aí o homem jogou uns remedinhos lá, gastei uma nota nos remedinhos. Falei, ai meu Deus, joguei dinheiro fora. Esse negócio tá todo marrom, não vai. Tá ficando verde a grama, eu tô chocada. Todo dia eu acordo, a grama tá um tiquinho mais verde. E aí você é tipo isso que acontece, E aí você vai ver nascendo e você olha e fala, nossa, nasceu. Esse primeiro milagre você já fica marcado pra você, né? E aí vai só criando mais raiz, vai ficando mais forte, vai ficando mais fundo. E quando você vê aquilo já faz parte de você. Então, mas primeiro é a escolha de plantar. Sem essa escolha, não... Por isso que as pessoas falam tanto que a escolha, a clareza, o primeiro movimento, ele é tão valioso, se não mais valioso do que todos os outros que vão dar continuidade àquilo. Isso é uma outra coisa que me lembro também, que eu quero trazer pra cá, é o seguinte... No conteúdo do Márcio, no último FBI Club, você ficou muito mexida com a coisa da trilha. Nossa, já quero fazer uma trilha, porque a narrativa dele lá de como a montanha te coloca em contato com você mesmo, o desafio e tudo mais, foi muito legal pra você. E lá mesmo, e depois nas nossas conversas de bastidor, você traz como, tipo, você desafiar o teu físico a limites que você talvez não imaginou que conseguisse superar, te coloca no mesmo patamar de força e empoderamento nos negócios, por exemplo. Então, tipo, fortalecer o teu físico te fortalece pros negócios também. Quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta, ou uma coisa que é difícil, fisicamente falando, a sensação toda... Eu não sei isso, tipo, tirei de uma fala de alguém que tem conhecimento a respeito. Eu tô falando da minha experiência. Uhum. Então, como eu me sinto, né? Como eu me sinto quando eu tô fazendo uma atividade física que exige um esforço. Por exemplo, na época que eu tinha que fazer o bendito agachamento que eu odiava. Ou quando eu for fazer a corrida de rua. Doía. Gabi, eu corria, juro pra você, eu não corria 500 metros. Minha panturrilha doía tanto, mas doía tanto. E o que eu pensava? Ou eu desisto, ou eu continuo. Só tem essa opção. Não tem uma terceira opção. Ou eu vou desistir, ou eu vou continuar. E aí eu falei pra minha mente, eu vou continuar. Vamos ver até onde eu aguento. E aí eu corria, doía mais um pouquinho. Falei assim, será que eu aguento mais um pouquinho? E esse se desafiar, esse conversar com você mesmo é o que faz a gente ter Eu gosto dos desafios por causa disso. Então, se eu sou capaz de fazer isso com o meu corpo físico, que só eu controlo, e é isso que pra mim é o mais legal. A única coisa que eu vou controlar é o meu corpo. Mais nada. Eu não consigo controlar... não consigo controlar o que você pensa de mim, eu não consigo controlar, talvez, o que vai acontecer no Brasil e o quanto isso vai influenciar economicamente a minha vida. Mas eu consigo controlar meu corpo físico. E ninguém consegue. Você não consegue controlar meu corpo físico. Você não pode correr por mim. Você não pode comer por mim. Você não pode fazer nada por mim. A única coisa que 100% eu que posso fazer é o meu próprio corpo. Se eu sou capaz de escolher e fazer as coisas que eu digo que eu vou fazer na única coisa que eu posso mandar de verdade, eu posso fazer em qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa mentalidade que fica martelando na minha cabeça. A grande parada é que quando você não percebeu isso ainda e quando você não exercita essa conversa positiva, essa barganha positiva, a barganha negativa ela é automática, né? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, pra te fazer economizar energia. Então, essa barganha pro positivo, essa barganha pro esforço, esse... Tipo, vamos puxar o elástico um pouquinho mais, precisa ser intencional. Aí, depois que ela começa sendo intencional, condicionado, tal, eu enxergo isso em você. Eu imagino que vira o seu modo de ser. Porque você tem essa mentalidade de encontrar, tipo, o lado positivo do negócio. Tá, ok, tô me ferrando aqui, mas vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho e tal. E eu acho que esse treino, isso também é treino, né? Querendo ou não. Sim, isso também é treino. E aí, você tá falando disso, eu lembrei de quando a gente tava falando sobre Enneagrama, né? E o meu é justamente esse lado, de precisa achar prazer.
Quando eu entendi isso, eu falei, gente, é por isso que eu faço as coisas que eu faço do jeito que eu faço. Porque é um prazer rápido. Você consegue esse prazer rápido. Porque você fala pra você, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu não gosto disso, tá doendo, e eu continuei. Quando você termina e conclui aquilo que você falou, ali é difícil pra caramba, mas eu vou chegar, e quando você chega, e é rápido, porque você foi fazendo uma corrida, 5km, acabou, 5km, acabou a corrida. E você para. Primeiro que já vem a questão fisiológica, né, da endorfina que é liberada no seu corpo, enfim. Isso diminui também o cortisol, então diminui esse estresse e tal, então você já se sente mais aliviada. E viu que você falou que fazia? Você fez. É um prazer momentâneo que o ser humano precisa. E eu falei, então tá bom, então eu vou me alimentar desses pequenos prazeres da vida, porque no final das contas a vida toda é feita desses pequenos prazeres. Né? Então, é isso. Então, por exemplo, quando eu vi o negócio da montanha, eu falei, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ter... Mas eu quero passar por isso. Primeiro porque eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz até agora. Né? O que você tem feito pela primeira vez nos últimos tempos? A gente não se desafia muito e depois fica reclamando. Ai, mas a vida me parece tão chata. Não sei. Mas você também não faz nada de novo. A vida não vai ser legal. Verdade. E você tava falando da pessoa da corrida, né? O quanto ela adorava fazer aquilo e te convidou. Ver o Márcio falando o quanto é legal, tipo... O Márcio é a pessoa que você ficar muito perto dá vontade de fazer trilha, assim. É que eu tenho medo. Ai, que louco, né? Eu ainda não é um desejo que superou o medo. Eu tenho medo de fracassar na trilha. É muito louco. Isso é um paradoxo pra vida, né? Mas com certeza, se você fizer... E você chegar no final, porque você vai chegar, você sabe que vai fazer o quê? Vai morrer no meio do caminho? Não vai. Não, helicóptero me pega, não, que não nem vai. ele falou, né? Poxa, você vai chegar no final e você vai falar, caramba, isso era uma coisa que eu tinha medo, muito medo, e eu consegui. O que mais eu tenho muito medo e eu não tô fazendo? Isso vira sendo aquelas lembranças, que nem você falou no começo, né? Eu me lembrei daquela vez que eu me empoderei, tal. Isso vai sendo, tipo, essas chaves pra você voltar, né? Cara, isso é muito massa. Esse assunto do esporte com empreendedorismo e tudo mais. Nos bastidores, a gente vinha falando sobre a questão da luta no universo feminino e o quanto muitas vezes tem algumas barreiras, alguns tabus que a mulher enfrenta e tal. Você quer falar um pouco sobre isso? Aí no começo da história toda, né, que eu tava me apresentando, eu falei que eu não fazia atividade física e tal. Então eu não era, né, a pessoa mais coordenada. E às vezes a gente tenta fazer aquilo que a gente tem talento, né? Aquilo que a gente já sabe que a gente é boa e a gente quer se desenvolver mais. Não é errado, pelo contrário, é muito sábio fazer isso. Mas às vezes a gente vai precisar se desafiar em coisas que a gente é muito ruim. E eu vejo isso dentro do universo feminino. Então você vai ver um jogo, não sei onde vocês estudaram, mas na minha época, né? Na minha época, se tivesse uma quadra e tivesse que ter uma atividade física, era de quem a preferência? Dos meninos. Então, no intervalo, eu lembro, assim, da primeira quarta série, as quadras só jogavam os meninos. Ou as meninas que quisessem jogar com os meninos, que eram bem poucas. Mas a quadra era dos meninos. E ninguém na escola da diretoria falava, não, peraí, segunda e tal, é o isso dia tá errado, tal. Não, tava tudo certo. Não, as meninas não querem fazer isso. As meninas vão brincar de boneca, vão pular corda, vão fazer outra coisa. Elas não querem jogar futebol. Então, deixa a quadra pra quem tem mais predisposição pra fazer. O que é uma grandíssima de uma mentira. Mas a gente foi condicionado a isso e nunca questionou. Então, pra mulher, ainda mais na luta, que é uma coisa que envolve violência, né? Tem essa ideia de violência, que não é, mas tem essa ideia muito de violência, já é um pouco discrepante daquilo que se espera pra uma mulher. Então, já tem esse paradigma pra gente quebrar e entender que não tem nada a ver, né? E para além disso, ainda você traz essa crença com você, tipo, eu não consigo. Isso não é coisa de mulher. Isso... Tudo bem, eu vou fazer, mas eu não vou ser tão boa quanto um homem. Por quê? Porque ele passou a vida inteira fazendo atividade física, muitas das vezes. Então, eu me comparava muito, sei lá, na academia, com outras pessoas que começaram depois de mim, eram homens, e se desenvolveram mais rápido. Por quê? Porque já fazia, aí você vai ver o histórico da pessoa, ela já fazia alguma coisa há muito tempo, desde que era criança. Então, é muito mais fácil pra ela. O ponto de partida é outro. Ponto de partida é outro. Eu comecei lá atrás. Então, reconhecer isso também foi uma necessidade. E aí eu digo, né, que é o que eu quero trazer, que eu quero trazer dentro do meu trabalho, que é incentivar as pessoas a não desistirem, independente do quanto elas acham que elas são ruins em alguma coisa. Porque ninguém, absolutamente ninguém, e eu sou uma prova disso, começou sabendo tudo. Ninguém sabe. Talvez você tenha uma predisposição genética para alguma coisa. Então, talvez pro esporte você tenha uma perna boa, uma musculatura, uma alçada que te favoreça. Mas, independente disso, todo mundo é capaz. Então, os meus primeiros, eu gravei, né? Eu gravava as minhas aulas. Os meus primeiros chutes eram muito ruins. Mas não eram ruins, eles eram muito ruins.
E aí, quando eu vou, né, agora eu tô começando a dar aula, então eu tenho algumas alunas que também, assim, zero coordenação, tem, sei lá, 40 anos e elas nunca fizeram nada. É óbvio que ela não vai chutar direito. É óbvio que ela não vai chutar linda e perfeitamente só porque eu falei e instruí ela a forma correta. Ela não tem coordenação pra fazer isso naquele momento. E elas dizem, eu sou muito ruim. E elas ficam se afirmando isso o tempo inteiro. Tipo, eu sou muito ruim. Ai, nossa. Elas dão risada dela. E eu falo, não, pera, calma, não. Se você me visse... Eu tento levar pra um lado mais humorado, mas tipo, se você me visse quando eu fiz, era muito pior que você. Você tá ótima. E às vezes tava mesmo, não é mentira. Mas você se desacredita de você, né? E a gente traz isso, a gente fica se alimentando disso. Eu sou ruim. Eu sou ruim. E o que mudou? O meu jogo, né? Primeiro, a minha decisão de que eu vou persistir. E você vai ter que me aguentar sendo ruim ou não. Então, assim, você vai ser meu colega de treino. Você vai ter que me engolir, você gostando ou não gostando, porque eu sou ruim. Você tinha comentado, né? Eu não sabia segurar o parador de Deus, eu tava atrapalhando os outros. Eu vou atrapalhar os outros, o problema é deles. Tô pagando a mesma coisa de todo mundo e vou fazer. Faz sentido. Então, eu fiz essa escolha, mas para além disso, o que me fez persistir e falar, eu quero isso aqui, pra sempre, foi o apoio. Isso eu falo pra ele já, tipo assim, eu até me emociono de falar. A única pessoa que realmente falou uma palavra, assim, palavras, não mais de uma vez, que me incentivaram a continuar, foi o meu professor na época de Muay Thai. Eu fiz em outros lugares depois, mas ele olhava pra mim com uma cara de admiração do tipo, você é péssima, mas você vai fazer. Que seja porque você é orgulhosa, mas tu vai fazer e eu sei que você vai fazer e eu acredito em você. Eu falo, se você, que é bom pra caramba, tá falando isso de mim, que sou ruim pra caramba, tá pensando isso de mim, tá me olhando e me admirando desse jeito, então eu sou capaz de fazer. E é exatamente essa lembrança que eu trago, né, bem assim, repito na minha cabeça, e eu quero trazer pras pessoas, que eu quero trazer pras minhas aulas. Não é que eu não quero. Se a pessoa quiser ser atleta e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se ela quiser fazer luta, se ela quiser, sei lá, se evoluir de outra forma, eu vou ajudar. Se eu não for o suficiente, eu reconhecer isso, eu vou passar pra outra pessoa, não tem problema. Mas o que eu mais gosto é de ver as pessoas se superando em coisas que elas acham que elas não são capazes. E nesse aspecto, para esse assunto, nesse contexto específico, que é a atividade física, mais específico, a luta, eu consigo, porque eu já fiz. Então, é um caminho que você já passou, É um né? caminho que eu já passei, e eu tava nesse lugar de muito ruim, muito difícil, muito complicado, mas consegui. E agora você dá aula? E agora eu dou aula. Eu sou a melhor professora do mundo? Gente, não sou. Talvez eu não seja mais tecnicamente, mas com certeza eu me esforço. Eu preparo minha aula, eu vou estudar mais, eu vou pesquisar coisas que eu não sei, eu penso, olha, meus alunos têm dificuldade nisso. Melhor eu começar a pesquisar mais sobre isso, que não é a minha dificuldade. Mas como eu explico isso pra eles, sabe? Então, me desenvolver e ser treinador é muito diferente de ser atleta. Então, muitos treinadores nunca foram super atletas. Lógico, conhece, às vezes fez ali chegou a treinar, mas não foram super atletas. Uhum. E pra ser um bom treinador, você não precisa ser um excelente atleta, você precisa ser um bom treinador. Tem excelentes atletas que foram péssimos treinadores. Perfeito. Então, eu quero ser treinadora. Eu não sou atleta, talvez eu não ganhe nenhuma competição, não nocauteie ninguém, mas eu sou capaz de ensinar e desenvolver as pessoas pra trazer o melhor delas, e se elas quiserem ser atletas, de repente, eu seja essa pessoa também. Você sabe que você vai trazer esse grau de transformação, né? E essa autoconfiança que, assim como aconteceu com você, vai se aplicar pra outras áreas da vida. Eu acho que isso é impagável, né? Eu estou ansiosa pelos próximos capítulos das nossas aulas. Tô fazendo aula de terça e quinta com a Elô, viu? Eu tô indo bem, não tô, Elô? Tá. Então, eu sei, eu gosto, eu sou competitiva. Só preciso agora pensar em outros exercícios pra perder peso, porque daí mais leve eu vou ficar melhor. Eu acho que talvez não só mais leve, mas se você tiver mais força, você vai ter mais resistência então, e vai se sentir melhor na hora de desenvolver, fazer a prática. E na verdade o emagrecimento nesse caso é consequência da força e de todo o resto, né? Enfim, senão daqui a pouco a gente começa uma consultoria aqui. Eu acho que esse nosso conteúdo dá parte 2, parte 3 e até meio que sem spoilers, talvez a gente tenha isso um ao vivão no nosso evento de um ano. Acho que vai ter uma fala bem interessante sua sobre isso. Eu gosto muito de conversar com você, porque eu vejo que você é a pessoa da teoria e prática. Teoria e prática, teoria e prática. Tipo, tem uma expressão que o Thiago Nigro usou na época da pandemia, que eu peguei pra mim, que é o skin the game. Então, você coloca a sua pele em risco, sua pele em jogo. É tipo isso. Então, você tá fazendo, tá dando certo, você foi, e a partir disso, você traz as experiências junto com a teoria e com a técnica pras pessoas. Isso é muito massa. E aí, pra gente arrematar, indo pro final, acho que você pode falar um pouquinho sobre agendamento e como as pessoas conversam com você, e eu quero um conselho final, pensando nessa mulherada empreendedora que segue a gente. Vou falar primeiro sobre como me encontra na rede social. Perfeito. Como @euelopeixoto. Eu tenho 2 Instagrams, né? Um mais voltado para a área da fotografia e um voltado
bem pra área do esporte, né? No da fotografia eu até falo alguma coisa, porque como faz parte da minha vida, da minha rotina, eu sempre mostro bastante nos stories. Então, Elô Peixoto, é voltado pra isso, e o Sou Elô Peixoto é mais pra área da fotografia, se você quiser ver um pouco sobre comunicação, e o meu dia a dia eu também posto ali. Agendamento de aulas. Eu dou aula numa academia, lá no Caxambu, então você pode ir fazer uma aula instrumental, entrar, participar da academia, não precisa treinar só comigo, você pode treinar a luta com outros professores, tem outros professores lá na academia também, né, agora eu comecei a pegar um ou outro pra fazer personal, então se você quiser, mas eu só tendo iniciante, né, então assim, se for mais graduado eu não consigo te ajudar muito, mas com relação, se você for iniciante, quer começar essa atividade física, não consegue se locomover até uma academia, me chama e a gente conversa, a gente vê um horário, tá? E, né, a minha mensagem final é: independente do que tenham te falado sobre quem você é, só você sabe quem você é. Então, descubra quem você é, né? O meu slogan como marca é Elô Peixoto, encontre-se em você. Então, às vezes a gente se perde no que as pessoas falaram, se perde no que a gente repetiu pra gente, sobre o que as pessoas falaram, sobre o que a gente viveu. Nós não somos os momentos que aconteceram com a gente, nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Então, se a partir de hoje você decidir que você vai fazer tal coisa, você é totalmente capaz de fazer aquilo que você escolhe fazer. E só você vai poder fazer e escolher por você. No final das contas, é só você por você mesmo. Então, escolha todos os dias ser aquilo que você quer, né? Anota, de verdade, faz uma lista de eu quero ser assim, assim, assim. Coloca aquilo no seu espelho e olha todos os dias e repete pra você mesmo que você com certeza vai fazer. Com certeza você vai conseguir. Aquilo que a gente falou sobre atividade física, né? Não importa qual vai ser a frequência, qual vai ser o tipo de atividade, fazendo o resultado é esse. Então, escolhendo, o resultado você consegue. Sempre. Eu amei, e isso me empoderou bastante aqui, viu, nos bastidores, porque é natural a gente esquecer no dia a dia. A gente foca só no problema, foca só em apagar o fogo e a gente não se foca em se tornar aquela pessoa que a gente quer ser, não só para ter resultados que a gente quer ter. Uma coisa não tá necessariamente conectada com a outra, né? Às vezes você só quer ser pra sentir, pra usufruir, enfim, pra poder desfrutar dessa transformação, e isso vai ter, enfim, inúmeros ganhos, tanto pra você quanto pra quem você se relaciona. Amiga, amei nosso bate-papo. Obrigada pela troca. Então, como sempre, eu vou deixar aqui nos comentários, eu ia falar na descrição, os contatos da Elô, um resuminho de quem ela é, link para se conectar com ela. E se você é de Jundiaí ou região, fica aqui meu convite mais uma vez para que você esteja no FBI Clube com a gente. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas possivelmente é entre meados de outubro e novembro que a gente está lançando esse vídeo, então logo mais, daqui a alguns dias, a gente tem o nosso evento de 2 anos do FBI Clube, que vai ser comemorado no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Vai ser um dia cheio de palestras, cheio de troca, cheio de muita energia, muita conexão, sem ser esses eventozinhos clichês que você entra, senta, anota um monte de coisa e vai embora. Lá a dinâmica e a vibe FBI Clube é completamente diferente. Então, se você é de Jundiaí ou das regiões próximas, vem com a gente que eu tenho certeza que você vai amar. Amiga, um beijo. Mais uma vez, obrigada. Um beijo, obrigada. E beijo pra vocês também. Se inscrevam no canal, assistam tanto essa entrevista quanto as demais que estão por aqui. Tchau, até a próxima.